Senhor, meu Deus e meu amado Padre, dá-nos sabedoria e compreensão desta palavra que nós vamos a aprender nesse momento. E ensina-nos qual é tua vontade para nossas vidas. Te lo pedimos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Então, preste atenção, gente. O que é o que acontece com o ser humano? O ser humano, ele nasce, vive sua vida, cresce, hace família, tem filhos em muitas ocasiões e muere. Então, o ser humano, ele já nasce sabendo que tarde ou temprano seu corpo vai morrer. Uns morrem de ninhos, outros incluso nem sequer nascem. Outros morrem a los 30, a los 40 e outros morrem já em la vejez. Então, como diz o dicho, para morir basta estar vivo. Só que a morte física não é o fim. Não é que se acaba aí e já está. A morte física é solamente um momento de passagem dessa vida terrenal para a vida eterna. Então, quando a pessoa muere, el alma sale del cuerpo e allí el alma será conduzida ou levada ao lugar aonde el alma passará toda a eternidade. Pero isso vai depender de lo que a pessoa ha hecho com sua vida, com seu corpo, de como a pessoa usou seu corpo nessa vida e de como viveu a pessoa nessa vida terrenal. Então, essa vida terrenal é a vida que vai determinar aonde nossa alma passará a eternidade. Infelizmente, muitas pessoas buscam a Deus solamente por causa das bendições que querem de Deus. Imagine você, ponga-se a pensar, como você actuaria se você supiera que aquelas pessoas que estão ali, só estão ali porque querem o que você tem para dar-lhes, e não porque querem estar contigo. Naturalmente, como você reaccionaria? Você reaccionaria mal. Você diria, caramba, a gente só pensa em mim quando necessita. É igual que aquele filho, por exemplo, que nunca chama ao papá, mamá, mas quando o filho está passando um aperto, necessita plata, papá, mamá, ajude-me. Aí, para isso, o filho chama o padre, para isso, o filho chama a madre. Mas se o filho não necessita, não chama para nada. Não disse, mamá, como estás? Papi, como te encuentras? Como lhe foi? Como estás de saúde? Nem sequer para dar um saludo. Então, assim como você, como padre ou madre, se sente mal quando um filho só pensa em ti porque necessita algo de ti, imagine Deus. Pero claro, Deus é muito misericordioso, e se não fuera por la misericórdia de Deus, todos nós estaremos perdidos. Mas nós não podemos só buscar a Deus preocupados com as coisas de aqui da terra, com as coisas que queremos, com as coisas que podemos ver, porque você luta por ter uma vida próspera, luta por ter condições, luta por ter saúde, luta por ter um hogar, uma família. Amém. E Deus também quer que você tenha tudo isso. Deus, como Padre, Ele quer que seu povo, que seus filhos vivam bem. Pero você não pode poner seu enfoque solamente nessas coisas, porque todo isso vai passar. Quando você muera a casa que você está construindo, você não vai levar. Ela vai quedar por aí, para que seus filhos venham a pelear por la herência, que é o que acontece quando muere o papá, muere a mamá, os hermanos começam a pelear por la herência. Mesmo quando os papás já fizeram a divisão, os hermanos estão peleando por aquele pedaço de terra, porque as pessoas são naturalmente materialistas. Mas nós que aprendemos das coisas de Deus,
devemos enfocar-nos em lo que é eterno, porque lo que é desse mundo é passageiro, vai passar. Você está passando um bom momento na vida? Vai passar. Você está passando um mau momento na vida? Esse mau momento também vai passar. Pode ser que você haja vivido uma vida de conquistas, vitórias, coisas lindas e hermosas, mas se você não se preocupa com o destino de sua alma, al final de todo, ¿de que lhe servirá haver ganado todo na vida? Haver tenido todo? Não lhe vai servir de nada, porque com o dinheiro você não pode comprar a salvação. O dinheiro não compra um pedacito de terreno no cielo. Compreende sim ou não? Nós não podemos olvidar de que o Senhor Jesus, Ele vino para salvar-nos. E se Ele vino para salvar-nos, é porque nós temos uma necessidade clara, uma necessidade de salvação. Eu tenho necessidade de salvação, você tem necessidade de salvação. Mas você também tem que aprender que para ter o que é eterno, você tem que abrir mão de lo que é passageiro. Às vezes você tem um relacionamento com um noivo, com uma novia, totalmente equivocado. Você faz as coisas como se fosse um matrimônio, e não é assim. E você sabe que isso está mal, mas você não quer abrir mão dessa relação. Por mais que você seja da igreja e seu noivo não seja da casa de Deus, é porque você se está deixando levar por aquilo que é momentâneo, por el coração. De repente, você é uma pessoa que muitas vezes ha sido atacada, lastimado por outras pessoas, e você guarda em seu coração ressentimentos, e você já sabe, e o pastor já falou muitas vezes, que há que perdonar para ser perdonado, mas você não quer abrir mão desse ressentimento, porque você vê como uma humilhação. Você pensa assim: se eu perdono a fulano, eu me vou estar humilhando. Como vou ir allá e pedir perdão a fulano, se foi fulano que me hizo tal coisa? Então, nesse momento, você está, digamos assim, mirando o que é passageiro e está olvidando-se de lo que é eterno, que vale muito mais. Se você colocar em la balança lo que é dessa terra e lo que é eterno, naturalmente lo que é eterno pesa mais. Mas a pessoa muitas vezes, por estar enfocada só em lo que se vê com os olhos, a pessoa não é capaz de abrir mão de aquilo, de abrir mão de lo que não agrada a Deus, de abrir mão do pecado, de renunciar sua própria vida para ter algo muito mais precioso, que é a salvação eterna. Amém? E vou dizer uma coisa, pueblo: a salvação não depende de tempo de igreja, não depende de conhecimento bíblico, não depende de nada disso. A salvação depende de você entregar sua vida ao Senhor Jesus e aceitar-lo, mas não aceitar-lo como muitas pessoas aceitam assim, de palavra, de boca, mas não vivem uma vida comprometida com o Senhor. A pior muerte não é a muerte física. Quando a pessoa ela tem medo da muerte, ou seja, não é que você também vai dizer assim: não temo a muerte, então vou tirar-me do puente que não vou morrer. Não, não é isso. Mas estamos falando de você não temer a muerte física do corpo, porque você sabe que sua alma já tem um destino hermoso que ela está esperando. Quando uma pessoa tem muito medo da morte, nós vimos muito isso quando a pandemia estuvo aí, as pessoas tinham medo de sair assim, um passo fora de casa. Por causa de quê? Por causa da situação do coronavírus. E muitos hasta se alejaram das coisas de Deus nesse momento. Quantas pessoas em esse tempo estavam na igreja e que já não regressaram mais, infelizmente. E isso acontece, esse medo vem por causa da alma que está dentro da pessoa, porque a alma que está dentro da pessoa sabe que não tem salvação. Então, se a pessoa teme a morte, quem teme a morte é porque não está seguro de sua salvação. Eu não temo a morte, porque estou seguro que se me muero agora,
eu vou estar salvo agora. Diga graças a Deus. E amanhã tenho que manter-me com Deus para que amanhã eu esteja salvo também. E tenho que seguir minha comunhão com Deus. E não posso pôr em risco minha salvação por nada nem por nadie, nem por minha mulher, nem por minha mamá. Eu não posso pôr em risco minha salvação por nenhuma pessoa nesse mundo, porque a salvação da alma é o mais precioso, é o mais valioso, e cada um tem que lutar por si mesmo. Nadie pode lutar por a salvação de tu alma. Uma pessoa pode lutar por você, orar por você, para que você conozca a Deus, mas a decisão de querer conhecê-lo, essa tem que nascer em você. Essa decisão não é de nadie, é sua. É você que assume um compromisso com Jesus. Amém? E a palavra de Deus disse no Evangelho de Juan 11:25 assim: Jesus le dijo, ele dijo a Marta, não? Eu sou a ressurreição e a vida. El que crê em mim, aunque muera, vivirá. Amém? Ou seja, se você crê em Jesus, aunque seu corpo venga a morir, você vai viver. Por quê? Porque você assumiu seu compromisso. Você não é um enamorado do Senhor, você é um casado com Deus. Você está casado, comprometido com Deus de verdade. Aí disse: e todo el que vive e crê em mim não morirá jamás. ¿Crees esto? Jesus pergunta a Marta: você crê que o Senhor Jesus te pode salvar? Sim ou não? Salvar de la muerte eterna, porque a pior muerte não é a muerte física, é a muerte del alma. Quando uma pessoa muere sem salvação, porque aqui na vida ela só se preocupou com as coisas da terra, já era, gente. Não sirve prender vela, não sirve fazer missa, não sirve nada, porque a pessoa já está morta. Agora, se a pessoa assume um compromisso com o Senhor e muere e tem salvação, já está. Há casos, claro, que a pessoa tem a salvação al borde de la muerte, mas não são todos os casos. Eu vou contar-lhes um caso que passou. Uma pareja de cristianos, um senhor, que ele por muitos anos esteve na igreja, e hasta ensinou a Bíblia, ensinou a palavra a outras pessoas, mas ele tinha um pecado escondido, um pecado que ele nunca havia confessado a nadie. E quando ele estuvo al borde de la muerte em el hospital, já para morir, ele mandou chamar a sua esposa, e ele disse assim: mira, te vou a confessar uma coisa, porque sei que se eu não confesso, eu vou perder minha salvação. Eu te fui infiel, durante tantos anos eu te fui infiel, eu te traicionei, eu te puse los cachos. E a mulher nunca havia desconfiado que o marido havia hecho algo assim, jamás, nunca se lhe passou, ela nunca viu uma señal, mas ele estava morrendo com aquele pecado, e por mais que ele era uma pessoa que hasta ensinava a Bíblia a outras pessoas, isso não seria suficiente para dar-lhe a salvação, e ele sabia, e ele tuvo, por a misericórdia de Deus, tempo para arrepentir-se a la hora de la muerte. Mas você sabe que a muerte não avisa, pueblo. A vezes a muerte viene de golpe. A vezes a pessoa está em seu carro, perde o controle do carro, acabou. Ou vem alguém le choca, acabou. Eu vi um vídeo que os tipos estavam assim detenidos, não, na via, e vindo na volqueta e vindo aplastou a todos. Se levou uns 5 carros aí da volqueta, aplastou todo mundo de golpe, assim rápido, coisa rápida. Então você nunca sabe quando vai tocar tu momento. Nós devemos estar preparados. A pergunta é: você está preparado para morir?
Há gente que se prepara da seguinte maneira: eu vou aqui fazer um plano no cemitério, já vou pagar o cemitério, quando me muera, já tenho aonde colocar em meu corpo, o corpo de minha família. Ela já paga hasta o ataúd por antecipo. De isso a pessoa se preocupa, de que haja um lugar para poner o corpo que se vai pudrir. Há gente que compra hasta ataúd de ouro. Isso não é verdade. Ataúd de ouro. Que hace umas coisas assim hermosas, assim uns edifícios, mas não se preocupa com o mais importante, com a salvação da alma. Quando eu me muera, eu já dije a minha esposa: se quer tirar-me por aí, tire-me. Lo que importa é a salvação de minha alma. Amém? É saber aonde vou passar a eternidade. Onde me vão enterrar? Se me vão botar por aí como um indigente, um desconhecido, a mim não me importa. A mim me importa a salvação de minha alma. Preocupe-se por isso. Amém, povo? Ponga-se de pé, por favor. Nada, absolutamente nada é mais importante que a salvação de nossas almas.